diretamente de melancólico para melancólico. Eu conheço você, eu entendo você, eu sei que no fundo você sabe do seu potencial. Pensa comigo, você já sobreviveu a todos os seus dias mais difíceis. É inegável a força que você tem. É inegável o fato de que você tem esperança, de que a felicidade existe. Eu te entendo, eu sei que várias vezes você já pensou em desistir. Eu sei que até hoje você pensa muito em desistir. Mas você e eu estamos aqui ainda, né? A gente nunca, de fato, desistiu de continuar tentando. Por quê? Quando você começa a questionar por que eu nunca desisti, mesmo querendo tanto, eu sei que quando eu te falo assim, os piores dias da sua vida, eu lembro dos meus e você lembra dos seus. O peso que é, a solidão, perceber que ninguém te entende, ninguém consegue te ajudar. Nesse livro aqui, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, o final desse livro aqui é sensacional porque ele faz justamente esse questionamento. É uma pergunta pesada, é pesado pensar nisso, mas você descobre o sentido da sua vida quando você começa a questionar: por que será que eu continuo aqui? Por que será que mesmo tendo pensado tanto, planejado tanto desistir, eu continuei? O que me prende aqui? Da onde vem a minha esperança? Tem uma música de uma banda que eu gosto muito, que ela fala assim: é só uma faísca, mas é suficiente para me manter em movimento. Eu sei que se você é melancólico como eu, na maior parte do tempo a gente está muito pessimista, a gente tem certeza que essa vida não vale a pena e de que tudo vai dar errado e de que não adianta tentar, sempre é uma ilusão, porque as pessoas sempre vão decepcionar a gente, as expectativas, as promessas sempre serão quebradas. E por isso que muitas vezes a gente nem sonha mais, nem quer mais fazer plano, nem quer mais imaginar a expectativa de nada, porque já fomos decepcionados tantas vezes. Mas, para mim, o que me faz continuar aqui, eu preciso admitir que eu tenho esperança. Em algum lugar no fundo da minha alma, existe uma espécie de luz, uma espécie de chama, de fogo, é alguma fonte de energia que eu sinto ela quase se apaga, mas nunca se apagou por completo. É por isso que eu tô aqui até hoje. É por isso que eu tô aqui sobrevivendo aos dias mais difíceis, sabendo que eu não sei se o pior da minha vida já passou, eu não sei o que me aguarda, eu não sei se vai ter mais tragédia, se vai ter mais dificuldade, provavelmente vai. Mas dentro de mim eu sinto que eu ainda tenho força. Eu sinto que eu ainda consigo superar mais algumas coisas. Que eu ainda tenho alguma coisa para fazer aqui, que ainda tem alguma solução que eu ainda não descobri, mas se eu insistir um pouco mais, eu ainda quero insistir um pouco mais. Eu preciso que você reflita sobre os motivos que te fazem continuar. Quando eu penso no porquê que eu estou aqui ainda aguentando essa vida que é tão difícil, que é tão exaustiva, é tão cansativo ser melancólico nesse mundo, mas eu tenho motivos, eu tenho uma família que eu estou construindo, eu tenho as minhas filhas, obviamente, minhas futuras netas e netos, que eu tenho sonho de ser avó. Eu tenho um esporte que eu amo e eu quero continuar correndo mais tempo. Eu tenho os meus estudos. Tem tanta coisa, tanto curso ainda que eu quero fazer, tanta coisa para estudar, tantos diplomas novos para conseguir. Tem tanta coisa que eu quero falar ainda nos vídeos aqui gravando para vocês. Então, para mim é basicamente isso. Eu não sou movida por conhecer o mundo como muita gente é. Eu não sou movida por acumular dinheiro como muita gente é. Eu não sou movida por muita coisa que a maioria gosta. Melancólico não se encaixa no padrão. Mas no meu caso, os meus hiperfocos são esses. É a família, é o propósito, que é falar aqui com vocês, é o meu trabalho, é meu esporte. E talvez até eu possa encaixar um pouco de arte. Mas eu preciso que você admita que sim, você tem esperança ainda, que você sabe do seu potencial e que toda vez que tiver muito difícil e que você pensar que essa vida aqui não vale a pena, eu quero muito que você siga o conselho do Viktor Frankl e fique se questionando assim, tá,
Eu já quis muito desistir daqui, eu já quis muito acabar com tudo isso, mas eu nunca fiz. Eu nunca fui embora, eu nunca terminei, eu continuo aqui, né? Por quê? O que me prende? Da onde vem a minha esperança? O que mantém a minha faísca, a minha chama acesa? Existem coisas bem particulares que são só suas. Ninguém vai entender, só você. Mas faça esse questionamento, busque essa clareza, escreva uma lista. Uma lista com tudo aquilo que você sonha, que tem esperança, que você sabe que tem potencial. É isso que vai te manter forte para continuar, até mesmo nos dias em que tudo parece insuportável. Por que o melancólico tem essa mania de ficar ouvindo a mesma música repetida milhões de vezes? Para o melancólico, a coisa mais difícil do mundo é conseguir se expressar. Dentro de nós existe uma intensidade acontecendo, um universo de pensamentos e sentimentos que é tão complexo que pra gente é impossível conseguir traduzir o que está do lado de dentro e colocar do lado de fora. É por isso que ser melancólico é uma eterna sensação de exclusão. Eu sou a única pessoa diferente no meu grupo e ninguém me entende, ninguém parece comigo. É uma eterna sensação de solidão e de vazio. Mas quando a gente encontra alguma coisa que nos entende, porque é tão raro encontrar uma pessoa que consiga entender a gente, que é por isso que vocês gostam de mim. Essa é a minha teoria. Quando a gente encontra uma pessoa que se encaixa, a gente fica obcecado, apaixonado. O melancólico não consegue gostar um pouquinho, assim como não conseguimos gostar de qualquer coisa. Nós somos exigentes, nós somos bem específicos, criteriosos, detalhistas. Não é qualquer coisa que agrada. Então, quando alguma coisa agrada, aquilo ali vira tão especial pra gente, tão intenso pra gente, que a gente se apega, a gente se agarra naquela sensação de pertencimento que é tão rara pro melancólico. A mesma coisa acontece com uma música. O melancólico, eu já falei isso várias vezes, o melancólico se conecta tanto com a música, com a arte, porque na nossa vida normal, no nosso convívio social, nós nos sentimos esquisitos. Ninguém entende a gente, mas às vezes aquela música, aquela obra de arte, aquele livro, aquilo ali conseguiu traduzir o nosso ser, a nossa existência, que parece que o vocalista da banda, que nem me conhece, me entende mais, é mais meu amigo, é mais presente na minha vida. Nossa, isso é real. Os personagens da minha série favorita são mais presentes, mais importantes na minha vida que minha própria família. Por mais vergonhoso que isso possa parecer. É que parece que dentro da família a gente é um ET, não pertencemos àquele núcleo. A gente encontra pertencimento em locais muito específicos. Então, uma música, quando ela consegue traduzir uma parte da nossa alma, a gente se agarra naquilo e fica viciante. É viciante a sensação de ser compreendido, porque é raro. Então a gente escuta a mesma música de novo, o dia inteiro, até decorar cada segundo daquela música. É como se apaixonar. Não acontece por escolha racional. Não dá pra escolher qual música eu vou me apaixonar, assim como por uma pessoa. Eu não escolho, essa pessoa aqui parece legal, foi indicação lá do fulano, vou ficar com ela. Não, não é assim que funciona. Nós temos que conhecer, avaliar, sentir a vibe e se apaixonar, apaixonou. Se não apaixonar, não apaixonou, desiste, abandona. Com a música é a mesma coisa. De vez em quando bate a química conecta e a gente captura aquela música para compor a trilha sonora da nossa vida. Todo melancólico tem a sua própria playlist, que é a sua trilha sonora. As músicas da infância, da adolescência, daquela fase X, a música do meu relacionamento com o fulano, a música da minha amizade com o outro, a música do meu emprego, a música do meu esporte, a música... Cada coisa da sua vida tem a música correspondente. E quando você escuta, você guarda igual álbum de fotos. Quando você escuta aquela música, você é transportado de volta para aquele momento. E como que uma música marca a nossa vida? Quando nós repetimos ela milhões e milhares de vezes. Para o melancólico não basta a superficialidade. A gente quer engolir aquilo ali, a gente quer trazer para dentro da alma. Então, quando encontramos raramente uma música boa que consegue compreender nosso sentimento, a gente quer consumir com aquela intensidade que só quem é melancólico entende.
Se você é melancólico, eu sei que você já foi chamado de lerdo muitas vezes. E a gente não gosta, a gente fica magoado, ofendido com toda razão. O que as pessoas não entendem é que a gente funciona no nosso próprio tempo. O melancólico não tem necessidade de estar com pressa. Pressa é uma imposição da sociedade. O melancólico não gosta de ambiente com pressão, com competição. Afinal, o melancólico não está buscando se encaixar em padrão da sociedade. O melancólico é um ser que se expressa artisticamente, espontaneamente, com originalidade. A gente quer usar o tempo para cuidar com cada detalhe, para fazer as coisas com a calma de quem está fazendo algo bem feito. O melancólico está sempre buscando um ideal de perfeição. Por causa da nossa imaginação fértil, da nossa criatividade muito exacerbada, a gente cria um padrão, uma expectativa alta na nossa cabeça e o nosso desejo é materializar, é trazer para a realidade o alto nível de perfeição que já existe aqui dentro. É por isso que tudo que a gente faz, a gente está muito mais preocupado com a qualidade do que com a quantidade. Então o melancólico nunca vai performar bem num ambiente competitivo, em que está um gritando com o outro. A gritaria, a explosão dos extrovertidos atrapalha a gente, desconcentra a gente. Imagina que dentro do melancólico a intensidade emocional já é absurda. Para a gente não enlouquecer, a gente necessita estar em um ambiente externo, pelo menos que seja calmo. A gente precisa de uma paz, de um silêncio, de uma calmaria, de pouca gente, poucos estímulos do lado de fora, porque do lado de dentro a nossa mente já produz o entretenimento suficiente. É por isso que o melancólico trabalha muito melhor sozinho, na casa dele, no tempo dele, longe da pressão, dos olhares das pessoas. O melancólico é feliz sozinho. Quando ele está saudável e dominando o seu temperamento, o melancólico entende que a solitude é o bem mais valioso da sua vida. O melancólico é muito mais feliz sozinho porque as opiniões alheias, os olhares de julgamento alheio pesam sobre nós. A gente não consegue relaxar sabendo que tem alguém olhando. Então, é um crime chamar os melancólicos de lerdos. São vocês que estão errados, são vocês que estão apressados demais. Então, quando alguém vem apressar a gente e falar que nós somos lentos, lerdos, muito devagar, tudo que a gente quer falar é me deixa, sabe? Me deixa viver a minha vida. Me deixa fazer as coisas no meu tempo, do meu jeito. Eu não quero saber a sua opinião. Se você está com pressa, vai lá viver a vida com a pressa que você quiser. Só me deixa aqui na minha. A pressa é inimiga da perfeição. E tudo que o melancólico busca na vida é perfeição. A gente tem o direito de fazer as coisas no nosso próprio tempo, com uma execução muito melhor, mais original, com muito mais qualidade do que a pressa de vocês. Então esquece a lavagem cerebral que eles querem te convencer. Tenha orgulho do seu próprio tempo, que não é apressado como eles, não é fazendo de qualquer jeito como eles, é mais devagar que eles, sim, mas é muito melhor aproveitado. Afinal, quanto mais você vive a vida com pressa, acelerando tudo, mais rápido você está chegando do dia da sua morte. O melancólico tem uma intensidade emocional extrema. Um dia a gente está no 100% da autoconfiança, no outro dia a gente está no 0% da insegurança. A gente só funciona com base nos extremos. Um dia eu me sinto uma super-heroína que está aqui para dominar o mundo e conquistar grandes coisas e viver uma vida extraordinária que ninguém jamais viveu, para no dia seguinte eu me sentir a pior pessoa do mundo, que nunca vai conseguir realizar nada além da média e que nasceu para viver dor, sofrimento e fracasso, que ninguém gosta de mim. É triste viver assim, é cansativo viver assim, porque as nossas emoções fazem a gente de bobo, como se nós fôssemos bonecos marionetes sendo jogados de um lado para o outro pelas emoções. As emoções distorcem a sua visão e elas te impedem
de enxergar a realidade com clareza. Porque, pensa comigo, quais são os fatos? O fato é que você é uma pessoa que tem os seus erros e tem os seus acertos, que tem algumas qualidades e tem alguns defeitos. Tem coisas aqui em que você é muito bom, tem coisas aqui que você é muito ruim. E para conseguir ficar bom em qualquer coisa, precisa de treino. Só que essa realidade é chata, né? É um tédio você ter que admitir que eu não sou o super-herói que eu acho que eu sou às vezes, e também não sou o fracasso completo, o lixo que eu acho que eu sou às vezes. Eu sou só um ser humano que, se quiser fazer algo de bom, vai ter que trabalhar, treinar, praticar, se esforçar, como qualquer outro. Mas essa monotonia da realidade não traz motivação para o melancólico. A gente prefere acreditar em mágica. A gente não quer ter um trabalho ok, mais ou menos. A gente quer encontrar o nosso propósito de vida. A gente não quer ter um relacionamento em que tudo acontece aos poucos, tranquilinho, em paz. A gente quer viver a paixão louca da alma gêmea do amor da nossa vida. A gente não consegue enxergar que o nosso parceiro está sendo um babaca com a gente. Não. Queremos acreditar na ilusão. No fundo, ele me ama, só que por alguma força maior do universo que está fazendo ele fazer essa coisa comigo, mas no fundo é porque ele me ama demais. O melancólico se ilude, o melancólico procura a ilusão, só que é muito difícil a gente conseguir enxergar isso, admitir isso. A gente fica muito perdido na romantização que fazemos da vida. Romantização essa que nós precisamos para ter motivação, para querer continuar vivendo. Como que resolve isso? É por isso que eu escrevo. E é por isso que eu ensino todos os meus alunos da terapia a criarem o hábito da escrita. Sabe por quê? Se você é melancólico, você não pode confiar na sua percepção. Você não pode confiar nos seus 5 sentidos. Porque você está vendo a vida sob o óculos da sua intensidade emocional. Então, se você está apaixonado por essa pessoa, você vai enxergar tudo diferente, sob a perspectiva da sua paixão. Se você, por outro lado, está mal-humorado hoje, você vai enxergar uma realidade distorcida, produzida pelo seu mau humor. Se você está sofrendo, o seu sofrimento vai criar ilusões, vai contar mentiras dentro da sua cabeça. Mas quando você escreve, você está colocando no papel, você está tirando o peso de ter que enxergar a vida sob a mente, sob os olhos, sob as emoções que são tão malucas, tão instáveis. Escrever é, acima de tudo, uma prática de racionalização das emoções. Porque quando você escreve, você é obrigado a se deparar com os seus pensamentos. Você materializa a sua loucura no papel. E com os exercícios que eu ensino na terapia, em que você vai ser obrigado a não só escrever as loucuras da cabeça, tá tudo ali jogado, bagunçado, mas organizar os pensamentos, colocar eles em lógica, causa e efeito, consequências, vantagens, desvantagens, organizar linha do tempo, passado, presente e futuro, prós e contras, passo a passo, planejamentos. É isso que vai te ajudar a assumir o controle da sua mente. Então, se você é melancólico, você não pode mais continuar vivendo com base nas suas emoções. Porque elas são malucas. Elas são desconectadas da realidade. Você nunca vai ser capaz de construir nada sólido na sua vida se você ficar sendo jogado na montanha-russa das emoções. Então, para todo mundo é importante escrever, meditar, autoconhecimento, sim. Mas para o melancólico não é só importante, é definitivo, é prioridade máxima. Porque se você não faz isso, simplesmente a sua vida não tem chance de sucesso. Eu, como a porta-voz dos melancólicos, se eu pudesse mudar uma única coisa no mundo, seria abolir a palavra desculpa. Sabe por quê? Porque para os outros temperamentos, é muito fácil você errar, pedir desculpa e tá tudo bem. Eles vão esquecer fácil. Afinal, a mente deles é muito mais leve, muito mais distraída, muito mais fácil de lidar. Mas para nós melancólicos, a palavra desculpa é a mesma coisa que nada. Não tem efeito nenhum. Então, se a gente não pudesse falar essa palavra desculpa, o certo seria
A gente pensar muito melhor antes de sair cometendo o erro com as pessoas, de sair tratando as pessoas de qualquer jeito, fazendo promessas que você não vai cumprir, fazendo piadinha sem graça que ofende os outros, falando com grosseria, sendo estúpido, desrespeitando, debochando. Tudo isso são agressões graves que a palavra desculpa não resolve nada. A palavra desculpa não volta no tempo e apaga a memória. Nós melancólicos não conseguimos esquecer. A pessoa que machuca esquece fácil do que ela fez. Mas aquele que é machucado, principalmente o melancólico, que é um ser sensível, que é um ser ingênuo, um ser que jamais faria isso com você, um ser que não merecia essa palavra agressiva que você falou. Não adianta falar desculpa. Não adianta você fazer o que você quiser com as pessoas sem pensar e aí achar que só o fato de você pedir desculpa, a pessoa é obrigada a te perdoar e agir como se nada nunca tivesse acontecido. Porque aí você machuca alguém, você pede desculpa, a pessoa tem dificuldade de te desculpar, afinal você machucou ela. E aí acaba que você fica cobrando o perdão. E a pessoa machucada é ela que sai errada na história. É ela que sai a malvada da história, porque ela não consegue desculpar. Ela é rancorosa. Ela é do mal e você é do bem. Mas ninguém entende que a palavra desculpa é só uma palavra vazia, que é fácil de falar. O difícil mesmo é tratar bem as pessoas, né? O difícil mesmo é você pensar um pouco melhor antes de cometer um erro. Difícil mesmo é você cuidar com as palavras, sabendo que algumas pessoas são mais sensíveis que outras. Sabendo que uma vez que você quebra um copo de vidro, não adianta tentar grudar de volta, ele vai ficar remendado, mas nunca vai ser o mesmo copo. A palavra desculpa não conserta nada, só traz mais peso para a pessoa que foi machucada. Se eu pudesse, eu aboliria essa palavra desculpa, porque ela é inútil e ela só traz culpa para o melancólico. Se eu pudesse pedir uma coisa para as pessoas do mundo, para os outros temperamentos, seria: parem de ser tão impulsivos, parem de falar tanta bobagem sem pensar direito, porque essa bobagem que você falou da boca para fora, que você nem pensou para falar, nem pensou para zoar, a pessoa que ficou magoada nunca vai esquecer. Ela vai carregar a sua bobagemzinha inofensiva, que foi só uma piadinha. Eu não quis te magoar, desculpa. Mas uma vez que você fala, as suas palavras ficam ecoando na cabeça do melancólico, ecoando na memória durante uma vida toda. E aí você esquece fácil do que você fez, acha que só porque pediu desculpa tá livre de qualquer responsabilidade. Afinal, eu já pedi desculpa, o que mais eu posso fazer? Agora, se você não quer me desculpar, o problema é seu. Não é bem assim que funciona, não é tão simples. A nossa mente é muito profunda, as coisas ficam. Não é por falta de vontade de perdoar, é por falta de capacidade. A gente queria muito esquecer, acredite, a gente queria muito conseguir desculpar facinho desse jeito. Mas não é assim que funciona. Então, pensa antes de errar, porque uma vez que você cometeu o erro, você pedir desculpa não adianta nada, não vai resolver nada. Devia ter pensado antes. Como um melancólico perde as características de melancólico ao longo da vida. Por exemplo, o melancólico tem uma tendência a gostar muito de dias nublados, dias cinzas, chuvosos, deixam o melancólico mais feliz, mais calmo, mais inspirado. E se você não se identifica com essa característica, pode acontecer: um dia nublado foi o dia que o seu pai faleceu. Um dia nublado foi o dia em que a sua namorada terminou com você. Num dia muito nublado, você sofreu um acidente. Aí, é claro que você vai começar a odiar os dias nublados. Agora, um meu exemplo. O melancólico tem tendência aos vícios, ao alcoolismo, é muito comum. Mas no meu caso, a minha mãe era alcoólatra. Eu cresci assistindo o álcool destruir a vida da minha mãe. Então, eu tenho nojo de álcool. Eu jamais encostaria numa gota de álcool. É o meu trauma, é o meu caso. Mais um que é muito comum. O melancólico tem tendência de criatividade.
uma tendência de se expressar muito artisticamente. Mas vamos dizer que esse melancólico cresceu com uma professora dele que debochava do desenho que ele fazia na aula de artes. A professora que deu 0 para ele por causa de um desenho que ela não entendeu. Ou os pais dele sempre tiravam sarro das músicas que ele cantava. Aí é claro que isso gera trauma e você reprime a sua criatividade para sempre. Não quer dizer que você não tem essa tendência. Se você lembrar da sua infância, você vai lembrar que você era sim criativo, que um dia você gostava sim de dias nublados. Um dia você era sensível. Mas aí, por causa da sua história de vida, de um trauma que aconteceu na sua vida, você acabou congelando aquilo que era uma tendência natural em você. O melancólico que chora, esse é o mais comum de todos. O melancólico tem tendência de ser sensível, de chorar facilmente, de se apaixonar muito fácil pelas pessoas, de confiar nas pessoas. Mas o que acontece com a maioria de nós? A gente vai crescendo, se enchendo de decepções amorosas, confiando demais e as pessoas enganam a gente e colecionamos coração partido, traição, enganação. O que acontece? A gente fica frio, congelado, nunca mais chora, nunca mais confia em ninguém. É por isso que eu sempre falo que a gente nasce com um temperamento na infância, a gente nasce com tendências, porém ao longo da vida, o que vai acontecendo com a gente, bem individual, vai fazendo cada pessoa criar a sua própria personalidade. Só que as tendências sempre continuarão ali. É muito raro você encontrar um melancólico puro, o melancólico que nasceu melancólico e conseguiu manter o seu temperamento intacto ao longo de toda a vida. Tem que ser uma pessoa de muita sorte, que não passou por trauma nenhum, que cresceu no ambiente familiar perfeito, seguro, saudável, com os pais e familiares que sempre te respeitaram, te acolheram, te aceitaram, te estimularam a ser exatamente como você é. E passou por relacionamentos maravilhosos a vida toda, amigos maravilhosos, empregos maravilhosos, tudo fluiu perfeitamente. Aí você consegue ser um melancólico puro, sem trauma, sem alteração nenhuma na sua constituição. Porém, a maioria de nós não tem essa sorte. Nos enchemos de traumas. Muitas vezes nem lembramos direito do trauma, porque a mente, quando passa por algo muito traumático, ela joga para o esquecimento para te proteger. Então você, às vezes, só vai se lembrar, se tocar que teve trauma quando começa a investigação em terapia. O melancólico é viciado em espontaneidade. A gente tem pavor de tudo que é obrigação robótica social. Tudo que a gente queria era encontrar pessoas verdadeiras, com interações verdadeiras, com sentimentos verdadeiros por nós. Mas tudo o que a gente encontra são robôs. O melancólico não queria ter que pedir carinho das pessoas, ter que pedir empatia, ter que pedir, ei, seja meu amigo, por favor. Você pode me responder quando eu te mando mensagem, por favor? Você pode ser um pouco mais paciente, compreensivo, legal comigo? A gente não queria ter que pedir. Ter que pedir carinho é uma grande humilhação, é um apelo. E a gente percebe quando as pessoas estão sendo legais com a gente porque é de coração e quando elas estão sendo legais com a gente por dó, porque eu tive que pedir. Não é a mesma coisa. A pessoa te pergunta, tudo bem? Não é porque ela quer realmente saber que você está bem. Não, ela está cumprindo um cronograma social. E você precisa mentir que está bem, né? Afinal, é muito estranho quando a pessoa fala, oi, tudo bem? E você responde com a verdade. Não estou bem hoje. Ninguém fala a verdade, né? É tudo regrinha, é tudo obrigaçãozinha, robótica, robotizada, zumbi. E aí o melancólico se sente sozinho e isolado. A única pessoa tentando ser real num mundo cheio de atores. E aí a gente perde relacionamento, porque não gostamos de atuar, preferimos sinceridade, e muitas vezes isso machuca. A gente perde promoção no trabalho, porque a gente não quer ficar agradando, bajulando, puxando o saco. A gente perde em tudo.
pela dificuldade na atuação. É muito triste chegar nessa conclusão, é muito triste para mim que eu precise te aconselhar. Melancólico, você tem que aprender a ser mais falso. Infelizmente, para conseguir construir uma vida aqui nesse mundo podre, você tem que aprender a ser falso, tem que aprender a atuar, tem que aprender a colocar uma máscara e mentir olhando nos olhos das pessoas. Senão, sendo verdadeiro, você não ganha nada aqui. Sendo bonzinho, você não ganha nada aqui. Tem que aprender a falar não, a negar ajuda, a ser grosso às vezes, colocar limite, por mais que essa não seja a vontade do seu coração. Eu sei, eu te entendo. Tudo que você queria era ajudar, era se doar por uma causa, se doar por alguém, era encontrar amigos, relacionamentos, trabalhos tão maravilhosos que você pudesse se apaixonar e se dedicar e viver uma linda história de amor e romance com a sua vida. Mas infelizmente, quando você é assim tão ingênuo, tudo que você encontra aqui são agressores, abusadores, narcisistas. É triste, mas para que um melancólico sobreviva na sociedade, vai ter que aprender a construir uma armadura de proteção, uma máscara de falsidade e desempenhar um papel falso social. Por que é tão comum ver um melancólico sofrendo com compulsão alimentar? É fato que todo melancólico tem um vício autodestrutivo que ele vai usar para preencher o vazio constante, que ele vai usar para anestesiar a intensidade das emoções e que ele vai usar para evitar de fazer alguma coisa muito pior. A comida cumpre muito bem esse papel de preencher o vazio. Literalmente, a comida está preenchendo o seu vazio. E nem precisa ser só açúcar. Qualquer coisa que você consiga ir comendo, colocando para dentro em grande quantidade, já vai ser suficiente para te acalmar, para te fazer sentir instalado no momento presente e talvez ocupado demais com a digestão. A sua mente desacelera pelo menos por alguns momentos e você se sente confortável, você sente um bem-estar, assim, tô preenchido, tá tudo bem agora. Só que isso dura muito pouco, porque logo em seguida já começa o arrependimento por ter comido demais, a culpa, a vergonha, o medo de engordar muito. Você se sente fraco, se sente nojento, se sente sujo. É muito comum o melancólico ter compulsão alimentar, porque também é muito comum o melancólico carregar trauma de infância. Então o melancólico cresce em idade, mas continua com a cabeça de criança. Aquela cabeça frágil, aquela cabeça influenciável, insegura, sensível, e o paladar infantil. No meu caso, a única pessoa que me amou quando eu era criança foi a minha avó. Como que a minha avó demonstrava amor por mim? Através dos lanchinhos, dos pães, dos bolos, o leitinho com Nescau, o açúcar na mamadeira. Eu cresci, até hoje, toda vez que eu tô cansada, que eu tô doente, que eu tô triste, que o que eu queria mesmo era um colo de vó, era me sentir amada, cuidada por alguém. O que eu busco? Comida. Através de autoconhecimento, eu já consegui me fortalecer para ser mais forte que a minha mente, mas eu entendo o quanto é difícil a compulsão, porque você se sente quase que possuído por uma força maior. Racionalmente, você sabe que aquilo ali tá errado, não faz sentido, que você está se destruindo, colocando esse tanto de comida para dentro, e que você não queria fazer isso. Mas você decide que nunca mais vai comer, no dia seguinte você já quer comer tudo de novo. O mais triste da compulsão é o quanto de espaço mental ela ocupa. A compulsão te faz pensar em comida o tempo inteiro. Quanto mais você quer parar de pensar, é aí que mais você pensa. E aí você não consegue focar em nenhuma outra coisa. A sua vida estaciona. É uma prisão, é sufocante. É claro que você começa a engordar, engordar, engordar mais e mais e mais. E aquele processo, né? As roupas não servem mais. Você começa a fugir dos espelhos.
Aí você não quer sair de casa, não quer ir para academia para ninguém ver o quanto que você está engordando. E quanto mais você vê que está engordando, é aí que mais te dá fome. É um ciclo autodestrutivo, sem fim, que só piora. É muito engraçado quando outros temperamentos falam assim: não, mas dieta é fácil. É só você ter um pouco mais de força de vontade. É só você ter um pouco mais de foco, disciplina. Não é tão difícil, você consegue. Eles não fazem ideia do que estão falando. Não fazem ideia do quanto que a gente queria, o quanto que por dentro a gente está desesperado para conseguir fazer essa tal dessa dieta. Só que não dá, não dá, não dá. A impotência, a fraqueza, todo dia você promete que vai ser a última vez. Nessa ilusão de que vai ser a última vez, é aí que você come mais e mais e mais e mais, afinal é a última, você está se despedindo, nunca mais vai ter essa oportunidade de comer, come o máximo que der só para finalizar o processo, mas nunca finaliza, porque no próximo dia você está com fome de novo. É uma fome que não é uma fome normal. Quem tem compulsão perde a sensibilidade sobre a saciedade. Você quer comer pela cabeça, você não quer comer pela barriga, é difícil explicar, mas a sua boca sente fome, a sua boca sente vontade de colocar coisas para dentro. Mesmo que a barriga aqui embaixo já esteja cheia, estufada, você pode estar passando mal, a barriga dói, você vomita. Isso é rotina normal de quem tem compulsão. Mas a fome da compulsão é uma fome emocional, não é uma fome de estômago, não é fome de intestino, é fome por emoção, é fome para preencher um vazio. A comida serve como um calmante. É o vício mais difícil de superar, porque é um vício estimulado. As pessoas não entendem a gravidade da situação. As pessoas estão sempre te oferecendo comida, insistindo para que você coma. E se você, ai de você, se você se recusar a comer alguma coisa que te oferecem, porque você é mal educado, você é antipático, você é esquisito, você vai ter que lidar com piadinha, ai, tá fazendo dieta, ai, você não quer comer isso. Só que eles não fazem ideia da batalha alimentar que você está travando por dentro. O vício em comida é um vício que ninguém leva a sério e que muitas vezes você come só para agradar as pessoas, para não ter que lidar com a rejeição. Você come para se sentir aceito socialmente. Você come porque é cultura comer. Mas parece que a comida na frente dos outros não tem o mesmo efeito de preencher o vazio. Então, você come junto com os outros só para passar uma imagem de pessoa normal. Mas aí, quando fica sozinho, para se acalmar do nervoso que você passou comendo com eles, você come a segunda parte, que é a comida calmante, a comida que preenche o vazio. Compulsão alimentar é o vício mais difícil, é o mais triste, é uma batalha que te deixa exausta o tempo inteiro. Você não tem energia para fazer mais nada. Porque a única coisa que consome toda a energia da sua cabeça é a comida. É você querer fazer qualquer coisa para parar. Quem tem compulsão reza para ficar doente, só para não ter apetite e poder ficar sem comer e emagrecer. Eu lembro de um dia eu estar assistindo uma série e na série as pessoas foram sequestradas. E eu lembro de eu pensar assim, nossa, seria bom se me sequestrassem, porque aí eu ficaria sem comer pelo menos. Para você ver o nível de maluquice, de pensamento maluco que a compulsão alimentar gera. É uma prisão. É uma prisão, não tem outra palavra. Compulsão alimentar aprisiona você. Não existe vida mais. Quem tem vício nunca se cura completamente, então sempre tem que estar atento. O tempo inteiro tem que estar atento. Até hoje eu fico atenta, eu não posso relaxar quanto a isso. Eu não tenho segurança, eu não subestimo a força que isso tem. É uma batalha que você vai, aos poucos, se fortalecendo até o ponto em que você fica mais forte do que o impulso de comer. Eu consegui vencer essa batalha. Consegui, primeiro, aos poucos, depois, com o tempo, com constância no autoconhecimento, você vai ficando mais e mais forte. Então, o melancólico é um péssimo parceiro amoroso? Olha, chamam a gente de chato, de exigente, muito desconfiados, mas nós somos
muito dedicados e muito apaixonados quando encontramos a pessoa certa. O problema do melancólico é que ele prefere amar do que ser amado. O melancólico é mais feliz quando ele está apaixonado por alguém, porque a paixão traz motivação para o melancólico, traz vontade de viver. E se não for correspondido, pelo menos a gente tem uma batalha para ser lutada na vida. Nós temos um motivo para continuar, uma esperança. Se eu fizer o máximo de coisas boas possível, quem sabe eu ainda consiga fazer essa pessoa gostar de mim. Isso não é saudável, mas é a intensidade emocional que motiva a gente a continuar vivendo. Quando o melancólico é amado, mas não ama, é muito mais difícil. É por isso que para o melancólico é praticamente impossível ter um relacionamento saudável, a não ser que ele encontre alguém que vá ter um gosto peculiar, um gosto refinado para saber apreciar a magnitude do nosso amor. O nosso amor é um amor devocional, é um amor de sacrifício. A gente quer encontrar alguém que nós possamos dedicar a nossa vida para essa pessoa. Uma pessoa que seja o nosso propósito da nossa existência. A gente quer alguém para livrar a gente do peso que é ter que cuidar de nós mesmos. Porque quando eu me dedico a fazer o outro feliz, eu não preciso mais ficar buscando a minha felicidade, que é algo tão difícil. O melancólico não consegue gostar um pouquinho e deixar o sentimento evoluindo naturalmente. Ou ele vai se apaixonar de cara por alguém, vai ficar obcecado, colocar essa pessoa num pedestal e viver dedicando a vida dele para aquela pessoa. Será que isso dá certo? Depende. Se ele encontrar uma pessoa confiável, de bom caráter e que vai corresponder à paixão dele, excelente. Ganhou na loteria, ele vai casar com essa pessoa e viver juntos felizes para sempre. Só que isso é como ganhar na loteria, é muito raro. O que acontece na maior parte dos casos? A gente se apaixona, fica maluco por uma pessoa que não suporta o peso do nosso sentimento, uma pessoa que acaba se sentindo sufocada por nós, consequentemente vai abandonar a gente, enganar, trair, e o melancólico acaba com o coração partido, arrependido por amar demais, chamado de quê? De exagerado, dramático, carente, pegajoso, aquelas palavrinhas que estamos tão acostumados. Como consequência, o que acontece? A gente se cansa, né? Ninguém aguenta ficar toda hora se apaixonando, quebra a cara. Se apaixona, quebra a cara. Apaixona, quebra a cara. A gente desiste do amor, congela o coração e se conforma em conhecer alguém que seja ok. Vocês querem que eu fale sobre o melancólico criado por mãe narcisista? Eu posso te contar a história da minha vida. Você tá com tempo aí? É fato que existe muita gente ruim nesse mundo. E de vez em quando, infelizmente, essas pessoas têm filhos. É assim que se criam os pais e as mães narcisistas. Pessoas que provavelmente têm algum transtorno antissocial, alguma psicopatia, alguma sociopatia, algum desvio de personalidade ou então pura e simplesmente falha de caráter. Pessoas sem princípios, sem virtude alguma, gente de má índole, gente malvada, gente maligna. Pessoas que não sentem culpa, pessoas que não têm capacidade de sentir amor. De vez em quando, eles têm filhos. E o mais interessante é que os narcisistas sabem muito bem escolher as suas vítimas. A mãe narcisista pode ter 4 filhos, cada um com um temperamento. E cada filho ela vai escolher para uma função diferente. Vai ter o filho queridinho, que ela vai trazer para perto para ser o aliado dela. Vai ter o filho que vai ser útil para alguma coisa, que ela vai mandar para longe para trabalhar. Vai ter o filho que ela vai usar para barganhar, para conseguir coisas com outras pessoas. E ela vai identificar o filho mais frágil, o filho mais quietinho. Adivinha? O filho melancólico, e aquele ali ela vai usar como saco de pancada. É o filho que ela vai usar para torturar, para se divertir. O filho melancólico sempre é a vítima perfeita para os pais narcisistas. A minha mãe atribuía o valor de cada filho de acordo com o valor da pensão recebida pelo pai de cada um. Eu, filha mulher,
filha com o pai pobre. Criancinha quietinha, sensível, que chorava por tudo, só gostava de ficar no cantinho desenhando, medrosa, morria de medo da minha mãe, apanhava calada, nunca reagi, não tinha coragem nem de olhar nos olhos dela direito. Era a vítima perfeita. Ela se divertia muito enquanto me maltratava. Ela ria, gargalhava, enquanto eu, chorando, implorando, por favor, não faz isso comigo. Era o pacote completo. Muitas crianças sofrem maus tratos. Mas a criança melancólica é mais sensível. Ela fica traumatizada com muito pouco. Eu posso te falar que o que a minha mãe fez comigo destruiu a minha cabeça. Destruiu a minha vida, destruiu o jeito com que eu me enxergava, destruiu cada sonho que eu tinha, destruiu qualquer possibilidade de felicidade que eu poderia ter. Eu passei muito tempo, foram muitos anos, sem nenhuma perspectiva de futuro. Eu achava que eu era um erro, que eu era um lixo, que eu era realmente aquele demônio que ela falava que eu era. Eu achava que eu merecia tudo aquilo porque eu não tinha valor. Eu nem planejava a minha vida depois dos 30, porque o único plano que eu tinha era como que eu posso acabar com esse sofrimento o mais rápido possível, porque eu não aguento mais. Todo melancólico vai precisar, em algum momento, passar pela reprogramação mental, só para aliviar um pouco da culpa que ele vem acumulando desde a infância. Mas o melancólico, criado por pais narcisistas, esse aí vai ter que dedicar a vida para uma reprogramação mental. Porque ele está totalmente invertido, tá tudo ao contrário na cabeça dele. Por quê? A criança melancólica é aquela que mais ama os pais. É isso que atrapalha tudo. Porque se eu nem amasse a minha mãe, se eu fosse aquela criança desapegada, que não dá muito valor para a família, que não tá nem aí com os pais, seria tudo diferente. Mas eu, criancinha melancólica, a minha mãe era tudo para mim. O objetivo da minha vida, o meu sonho sempre foi que ela me amasse, que ela fosse minha melhor amiga para sempre, que a gente vivesse uma história de amor de mãe e filha, que eu pudesse ser a filha que ela sempre quis, que eu escutasse o quanto ela tem orgulho de mim. Eu esperei durante tanto tempo que isso um dia poderia acontecer, que ela iria mudar, que ela iria perceber o que ela fazia comigo, que ela ia se sentir culpada, ela ia me pedir desculpa por tudo que ela fez e que ela ia admitir que ela me ama e que tudo ia dar certo. Mas coração partido é pouco para explicar o que eu precisei passar só para acabar com essa expectativa, só para entender que narcisista não muda. Narcisismo é transtorno, é assim que ela é. E o pior de tudo é entender que é bem provável que também nem seja culpa dela. Ela não me ama porque ela não tem capacidade de amar. Ela não me ama porque ela não sabe o que é amor. Ela não ama nem ela mesma. Eu não sei se ela passou por trauma, o que aconteceu ali para ela se tornar esse tipo de ser humano, mas infelizmente é a única mãe que eu tenho, então a história perfeita, de mãe perfeita que eu criei na minha cabeça nunca vai existir. O meu consolo é que eu consegui ter filhas mulheres. Hoje eu tenho filhas e hoje eu faço questão de escrever uma história diferente. Oficialmente, esse é meu conselho para você. Se você tem trauma de pais narcisistas e na sua cabeça o sonho do pai e da mãe perfeito é um sonho que já foi corrompido, existe ainda uma chance de você fazer isso aqui se tornar realidade. E não é com seus pais, porque os pais narcisistas não vão mudar. Eles são assim e pronto. Desiste dessas pessoas. Se afasta dessas pessoas. Se protege. A recomendação é contato zero. Você pode colocar em prática o seu sonho na sua vida quando você tiver filhos. Porque aí você tendo filhos, você tem a chance, a oportunidade
de escrever uma história diferente. Você pode ser a mãe perfeita que você sempre quis ter, ou o pai perfeito que você sempre quis ter e nunca teve. Então, um melancólico com trauma de mãe ou pai narcisista é o tipo de trauma que vai dominar a sua vida, bloquear você e te impedir de fazer qualquer coisa. Vai acabar com a sua vida. Porque se você não entende ainda a rejeição dos seus pais, você ainda se odeia e você ainda acha que o que você merece para sua vida é só dor e sofrimento. Então, o primeiro passo é autoterapia, reprogramação mental, meditação, tudo o que você puder para tirar essas crenças erradas daí e renovar, trocar por crenças novas. Crenças verdadeiras e não esse monte de mentira que eles colocaram na sua cabeça. Reprograma a sua cabeça, transforma as suas crenças e aí você, assim que puder, tenha filhos. Eu sei que você não quer ter. Eu sei que você tem medo de ter filhos. Eu tinha medo de ter filhos também. Mas hoje eu enxergo que a minha maternidade foi a minha cura. Porque agora eu sei que eu posso e eu tô escrevendo uma história bonita pra minha vida, que tá no meu controle. Não depende mais da minha mãe. Eu precisei me esforçar muito, mas eu consegui tirar a minha mãe do papel do centro da minha vida. Hoje eu ocupo esse espaço e faço questão de ser a mãe que eu sempre idealizei para as minhas próprias filhas. É um trauma grande, esse que você tem. É um trauma grande. Tem potencial de destruir você completamente? Tem. Mas eu tô aqui para te mostrar, através da minha vida, da minha história, que tem jeito. Trauma tem jeito, tem solução. Segue isso que eu te falei. Eu sei que os melancólicos podem ficar bravos comigo depois desse vídeo, mas tem um erro muito bobo que a gente comete e atrapalha muito a nossa vida. Por mais que seja uma verdade dura de se ouvir, eu preciso te falar. Então fica nesse vídeo e escuta de coração aberto. Eu tô falando isso pro seu bem. A frase é a seguinte: melancólico, você não é especial pelos seus defeitos. Você é especial pelas suas virtudes. Como assim? Então, a gente é melancólico, a gente tem mania de pensar o seguinte: eu tenho muita dificuldade em fazer amigos porque ninguém gosta de mim. Não, 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 não. Todo mundo que é melancólico se sente sozinho do mesmo jeito. Todo mundo do nosso grupo de melancólicos tem a mesma dificuldade em fazer amigos. Você não é especial por causa desse defeito. Todo mundo que é melancólico é exatamente assim como você. Ou então, você pode pensar assim: eu sofro muito, porque as minhas emoções são muito intensas, porque os meus pensamentos são muito horríveis, porque a minha mente é muito acelerada, ninguém vai entender. Não, não. Todo mundo que é melancólico passa exatamente pelo mesmo sofrimento que você. Não é o seu defeito que te torna alguém especial. Todo mundo tem o mesmo defeito que você. A gente tá tudo no mesmo barco. Todos os melancólicos passam exatamente pelos mesmos problemas. Mas tem uma coisa que torna você especial. Essa coisa é as suas virtudes, as suas habilidades. É isso que só você tem. Mas aí, na hora que você identifica uma coisa que você é bom, aí você acha que todo mundo é igual e que isso não é especial. Então, por exemplo, eu tenho a tendência de pensar assim: ah, qualquer um conseguiria sentar aqui e falar dos problemas dos melancólicos. Eu não sou especial por causa disso. Qualquer um, é só sentar aqui e começar a gravar e falar, daria no mesmo. Mas não, graças aos comentários de vocês, eu consigo entender que eu tenho essa habilidade, que eu pratiquei muito a habilidade de externalizar os nossos sentimentos melancólicos. Então essa minha habilidade, que pra mim é algo tão, hoje em dia, tão fácil, tão banal, parece que qualquer um conseguiria fazer isso aqui. Não, isso aqui me torna especial. E aí pode ser que você tenha uma outra habilidade, pode ser que você saiba desenhar, mas aí você pensa assim: não, eu não desenho tão bem assim. Isso aqui que eu faço, qualquer pessoa conseguiria fazer. Mas não, o jeito que você desenha é só você que consegue. É único, é insubstituível. A sua habilidade é o que torna você especial. Ou talvez seja o jeito que você escuta os seus amigos e dá bons conselhos. E aí você pensa assim: não, saber escutar e dar conselho, qualquer melancólico consegue. Isso aí é uma coisa que é banal. Não. Aquilo que você fala, o jeito que você escuta, acolhe, aconselha, é só você que consegue. Qualquer habilidade, tá? Pode ser o jeito que você sabe cozinhar, o jeito que você sabe se vestir,
O jeito que você sabe escrever poemas. Não sei. A sua habilidade é isso que é único em você. Ninguém mais consegue fazer do jeitinho que você. Quando você conseguir inverter isso na sua cabeça e entender que os seus defeitos não são especiais. Rancoroso, guarda-mágoa, antissocial, introvertido, não consegue conversar direito, se sente sozinho, a mente muito acelerada, pensamentos horríveis te torturando. Isso aí a gente é tudo igual, é tudo farinha do mesmo saco. Agora, presta mais atenção para suas habilidades de melancólico, para o seu hiperfoco, para a sua expressão artística, o jeito que você toca as pessoas, aquilo que você sabe escrever, desenhar, fazer, criar no seu trabalho, no seu hobby, as suas habilidades, os seus hiperfocos. É isso aí que torna você especial. Jamais se confunda. Tem uma qualidade do melancólico que todo mundo acha que é defeito, mas eu vejo como excelente qualidade, que é a nossa boa memória. A gente nunca esquece o que fizeram com a gente, e isso é ótimo. E aí tem um defeito grave do melancólico que todo mundo acha que é uma qualidade, mas é um defeito que destrói sua vida. A empatia. O melancólico não consegue ter uma empatia saudável. Não conseguimos pensar no próximo de vez em quando e ajudar dentro dos limites. Não. A nossa empatia é um exagero, é uma coisa doentia, é uma empatia autodestrutiva. É uma bondade que chega a ser uma ingenuidade incontrolável. Até mesmo a sua bondade precisa ter limite. Porque quando você pensa mais no próximo do que em você mesmo, você se doa tanto, você doa tudo que você tem, e aí o que te resta? Nada. Você fica vazio. E você estando vazio, como que você continua vivo? Como que você ajuda mais? Impossível. Você não pode se doar tanto ao ponto de ficar sem nada dentro de você. É muito bonito pensar nos outros, é muito bonito ajudar. É uma virtude maravilhosa, a generosidade, a doação, o trabalho voluntário, você se sacrificar. É bonito até certo ponto. O melancólico não entende o limite disso. A gente tem uma empatia tão maluca que a gente pega os problemas dos outros e se preocupa mais do que eles próprios. A gente vai carregando a culpa de todo mundo pra gente. E essas pessoas continuam tranquilas, leves, felizes. E você tá mal pelos problemas delas. É por isso que melancólico precisa ser mais egoísta. Pelo amor de Deus, constrói um pouquinho de egoísmo no seu coração. Senão você não vai conseguir sobreviver. Agora, a questão de nunca esquecer o que fizeram com a gente. Aí todo mundo acha que isso é péssimo. Não, porque o melancólico é muito rancoroso, ele não perdoa ninguém, ele não esquece. Eu errei uma vez com ele, nunca mais quis falar comigo. Nossa, que pessoa horrível. Não, não, é o contrário disso. A nossa memória é muito boa e isso é um sinal da nossa inteligência muito acima da média. Tudo que vocês queriam era que a gente esquecesse, né? Esquecer a maldade que você fez comigo, esquecer aquela piadinha, debochezinho que você fez comigo, esquecer daquela vez que eu te pedi ajuda e você negou, mesmo sabendo que quando você queria ajuda, eu sempre te ajudei. Mas na hora que eu precisei, eu estava sozinha. Na hora que eu mais precisava de apoio, eu ganhei o quê? Crítica, deboche, piadinha. Na hora que eu estava mal, que eu estava fraca, eu tive que lidar sozinha com os meus problemas. E isso eu nunca vou esquecer. Eu nunca vou esquecer mesmo que nos piores momentos da minha vida eu estava completamente sozinha. Ninguém se importou, ninguém chegou para me socorrer e me salvar. Não, eu tive que engolir o choro, ser forte, e isso eu nunca vou esquecer. E graças a Deus que eu nunca vou esquecer. Eu estou muito feliz com a minha memória, porque a minha memória garante que eu nunca mais vou cometer esse erro de novo. Então o melancólico é muito inteligente quando ele não esquece o que fizeram. Porque aí eu sei que se você errou comigo, você não é confiável. Você não merece estar na minha vida. Porque qualquer pessoa que gosta de você o suficiente, ela vai cuidar do jeito que ela te trata. Ela vai cuidar as palavras que ela usa com você. Qualquer pessoa que te valoriza,
O significado de valorizar é isso. Aquilo que é valioso para você, você trata com todo o cuidado do mundo. Você não taca na parede e depois fala, desculpa, foi sem querer, e tudo fica bem. Não é assim que funciona. O melancólico tem uma memória excelente, e isso é uma qualidade incrível para a gente. Agora, a empatia, por outro lado, para nós não é virtude. É uma grande doença que precisa ser diminuída para que assim a gente tenha ao menos uma chance de felicidade. Pensar um pouco mais em você. 80% da sua energia é só sua e ninguém vai tirar. 20% ou menos você dedica para ajudar os outros que estão ao seu redor. É nessa proporção que a sua vida vai para frente. Elementos obrigatórios na rotina do melancólico. Se você quer aprender a dominar o seu temperamento, é isso que você vai precisar começar a fazer. Anota aí. Estoicismo, você precisa conhecer o que é estoicismo e como aplicar isso na prática. Reprogramação mental, você precisa substituir as suas crenças de traumas do passado e trocar por crenças de auto-amor, de capacidade, de força, de autoconfiança. Você precisa de solitude. Transformar a sua solidão em solitude. Viver a sua vida em uma rotina de evolução para o corpo, mente e espírito. Construir o seu egoísmo racional, aprender a colocar limites. Parar de se sacrificar tanto pelos outros e construir a sua felicidade. Construção de uma felicidade absoluta. Meditação. Grupo de estudos. Existem alguns livros sobre autoconhecimento, sobre mentalidade, livros que são essenciais que todo melancólico precisa ler. E o mais importante de tudo, aquilo que salva a vida do melancólico, o hiperfoco. Encontrar o seu hiperfoco, o seu propósito, o seu significado, o sentido da vida. Cada um tem o seu e existe um método para você encontrar o seu hiperfoco. Esses são os pilares do que eu ensino na minha escola de autoconhecimento para melancólicos. Eu criei um método de autoterapia profunda que funciona para pessoas introvertidas. Pessoas que já tentaram a terapia tradicional e viram que aquele modelo em que você precisa ficar conversando com alguém e falando, agendando o horário, aquilo ali só te gerava mais e mais ansiedade e não deu conta de resolver os seus problemas. Na autoterapia é muito diferente, porque você faz sozinho no seu tempo. É claro que eu tenho um acompanhamento bem próximo com cada aluno. Eu faço questão de te conhecer, escutar a sua história. Você vai ter acesso direto a mim. Eu vou conversar com você todos os dias. É por isso que a minha escola de autoconhecimento já trouxe 100% de independência emocional para mais de 1.000 alunos e aumentando. A gente tem hoje a maior comunidade de melancólicos do Brasil e talvez do mundo. Para quem não me conhece direito, eu sou a doutora Emília Queiroz, eu tenho doutorado em psicanálise, além de uma série de graduações. Graduação em letras, em educação física, sou formada em yoga, estou cursando agora a faculdade de filosofia também. Tenho diversas especializações em inteligência emocional, meditação, tratamento pós-trauma, tenho pós em neurociências, pós em mitologia na psicanálise. Eu gosto de falar que eu coleciono diplomas e também coleciono tatuagens. A minha escola de autoconhecimento traz 3 pilares na minha abordagem: a filosofia, a psicanálise e a neurociências. São esses 3 conhecimentos que embasam tudo o que a gente faz lá dentro. Quais são os objetivos principais da autoterapia? Primeiro, te ensinar a superar os seus traumas do passado, a entender que tudo o que aconteceu precisava ter acontecido e tudo o que te aconteceu veio para te trazer uma lição. Eu vou te ajudar a entender que lição é essa. Segundo, te ajudar com a sua rotina do presente. Eu quero te ensinar a controlar a sua mente, controlar as suas emoções, controlar os seus pensamentos. Isso é muito possível e é a habilidade mais importante da vida do melancólico. E aí, terceiro, em relação ao seu futuro. Eu quero te ajudar a encontrar o seu propósito, o seu hiperfoco
E além de encontrar, eu vou te ajudar a construir um planejamento de vida, um passo a passo. É essencial para o melancólico acalmar as emoções, escrevendo um planejamento bem detalhado. Quando você sabe exatamente aonde você está levando a sua vida, quais são os próximos passos, a sua ansiedade se acalma, tudo fica muito mais leve. Agora, eu quero te mostrar alguns depoimentos dos meus alunos maravilhosos da terapia e deixar aqui o meu convite para que você participe com a gente. Oi pessoal, me chamo Riviane Jaine e eu sou melancólica com orgulho. Oi, meu nome é Thalita e eu sou melancólica com orgulho. Olá, meu nome é Lucas Reis, eu sou melancólico com muito orgulho. Meu nome é Clever, eu sou melancólico com muito orgulho. Oi, eu sou a Thaíse, sou melancólica com orgulho. Olá pessoal, eu me chamo Cristiane e eu tenho orgulho de ser melancólica. Oi, meu nome é Fernanda, eu sou aluna da Escola de Autoconhecimento da doutora Emília Queiroz. E agora, mais do que nunca, eu posso dizer que eu sou uma melancólica com orgulho. Eu digo isso porque, antes de conhecer a doutora Emília, eu também não fazia ideia sobre o meu temperamento. E aí, quando eu conheci ela e eu vi que tinha também uma comunidade, né, de melancólicos, eu me senti pertencente, né? E eu vi que não era eu só que sentia essas coisas, que eu era desse jeito. Eu vi que realmente tinham pessoas que também passavam pelas mesmas coisas do que eu. E é exatamente isso, a gente tem essa sensação de pertencimento, de acolhimento, de compreensão. E eu acho isso tão legal porque essa atmosfera, né, do grupo, assim, ela passa também para dentro das sessões. Porque eu fiz apenas 2 sessões de terapia, mas eu já me sinto extremamente num ambiente confortável, onde eu posso sentir as emoções que eu precisar sentir, sabe? Eu não tenho que ficar me moldando, não vou sentir isso, não vou sentir aquilo. Não. É pra chorar? Vamos chorar. É pra sentir raiva? Vamos sentir raiva. Não é aquele lugar que vão te julgar, você pode ser quem você quiser, assim, porque as pessoas que estão ali também, elas vão te entender. E principalmente, a doutora vai te entender. Eu acho que é legal eu falar que apenas com essas 2 sessões, eu já tive muita clareza sobre os meus pensamentos, né? Então eu tava meio perdida, assim, antes, né? E agora, só com 2 sessões, eu já tive muita clareza sobre o meu passado, sobre o meu presente, sobre o meu futuro. E a partir disso, eu consigo perceber a origem dos meus sentimentos. Então é porque eu sinto a tristeza, é porque eu sinto a raiva, ou porque alguma coisa me deixa muito feliz, né? Como a música, por exemplo. E através dessa clareza, eu também consigo tomar decisões, né? Consigo me posicionar melhor, consigo me relacionar melhor, né? Dentro dos meus relacionamentos. E tomar ações porque precisa desenvolver alguma coisa, vamos atrás. Precisa fazer academia, vamos atrás, né? E não fica aquele emaranhado de pensamentos. Você consegue ter, né, o pensamento e a partir disso você toma uma ação em cima desse pensamento. Então são coisas assim que estão me ajudando, estão me guiando aí. E eu digo isso porque tá sendo muito bom mesmo. Se só com 2 sessões eu já tô assim me sentindo muito melhor. Eu tô muito ansiosa pelo que vai vir daqui pra frente, porque ter confiança, ter esse autoconhecimento foram divisores de água assim na minha vida. E saber quem eu sou e saber me posicionar pra conseguir bancar quem eu quero ser, né? Então, assim, eu acho que se fez bem pra mim e eu sei que faz bem pra todo mundo que tá ali dentro da comunidade. Eu sei que pode fazer bem pra você também e é por isso que eu indico muito essa escola maravilhosa que tá sendo, assim, muito especial na minha vida. Então, só tenho que agradecer, doutora Emília, obrigada por tudo e um super beijo.